Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem, do metal líquido até a peça sólida. Vamos entender como a estrutura interna de um fundido nasce e, claro, como os defeitos podem aparecer no meio do caminho. Vamos nessa? Pode parecer um processo simples, né? O líquido esfria e vira sólido. Fim. Mas a verdade é que, no nível microscópico, essa transformação é uma dança super complexa de cristais se formando e tensões surgindo. E é exatamente essa dança que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa pelos ingredientes, as ligas metálicas. Depois, vemos como a estrutura se forma, encaramos os defeitos que vêm com o encolhimento, as falhas que ficam presas lá dentro e, por fim, as fraturas causadas pela tensão. No final, tudo vai fazer sentido, prometo. Bom, todo o processo de fundição começa com a escolha do material. E aqui vai uma coisa importante. Na fundição, quase nunca se usa metal puro. O segredo está nas misturas, as famosas ligas metálicas. Basicamente, a gente pode separar essas ligas em dois grandes times. De um lado, as ferrosas, que têm o ferro como base, como os ferros fundidos e os aços, que a gente vê em motores e grandes estruturas. Do outro lado, as não ferrosas, como as de alumínio, cobre e zinco, que são escolhidas por serem mais leves ou resistentes à corrosão. A escolha, claro, define tudo sobre a peça final. Certo, agora a gente entra na parte em que a mágica acontece, a solidificação. É nesse momento que o esqueleto interno da peça, a sua macroestrutura, é criado. E olha o jeito que o metal esfria. Isso muda absolutamente tudo. Imagina a cena. O metal líquido toca a parede fria do molde e, na hora, congela uma casquinha bem fina de grãos minúsculos, a chamada zona coquilhada. Logo depois, a partir dessa casca, começam a crescer grãos compridos, como se fossem colunas, avançando para dentro em direção ao calor. Essa é a zona colunar. E por último, bem lá no miolo, onde o calor demora mais para sair, formam-se os grãos da zona equiaxial. Cada camada dessas dá uma propriedade única para a peça. Mas nem tudo são flores, né? É aqui que surge o nosso primeiro grande desafio. A maioria dos metais ocupa mais volume quando está líquido. Quando vira sólido, ele encolhe. E esse encolhimento natural é a causa de alguns dos defeitos mais clássicos da fundição. E o principal defeito que nasce desse fenômeno tem um nome bem peculiar: rechupe. O rechupe é, na prática, um buraco que se forma dentro da peça. Pensa que o metal está solidificando de fora para dentro. As paredes já sólidas vão encolhendo e sugando o metal líquido que ainda resta no centro. Só que chega uma hora que não tem mais líquido para puxar. E aí? Fica um espaço vazio. Esse é o rechupe. Então, como é que se resolve isso? A engenharia tem seus truques. A solução se chama massalote. Pensa nele como uma caixa d'água de metal líquido. Enquanto a peça principal encolhe, o massalote vai fornecendo mais metal. A ideia é que o rechupe se forme dentro do massalote, que é tipo um sacrifício. Depois é só cortar ele fora e a peça fica inteira. Só que o encolhimento é traiçoeiro. Ele também pode criar um problema bem mais discreto, quase invisível: a microporosidade. Se o rechupe é um buracão, a microporosidade é como se fosse uma esponja, cheia de furinhos minúsculos. Sabe aqueles cristais que parecem galhos de árvore, as dendritas? Às vezes, umas pocinhas de metal líquido ficam presas entre esses galhos. Quando esse restinho de metal solidifica e encolhe, deixa para trás esses poros microscópicos. Beleza, já falamos do encolhimento. Agora vamos mudar o foco. Porque às vezes o defeito não é porque faltou material, mas sim porque sobrou. Sobrou coisa que não devia estar ali dentro. E a primeira dessas coisas indesejadas são gases, as famosas bolhas de gás. É igualzinho a um refrigerante. Enquanto está líquido, o metal consegue dissolver um monte de gás. Mas na hora que ele começa a solidificar, é como abrir a garrafa. O gás todo quer sair. Se a bolha não for rápida o bastante para chegar na superfície a tempo, ela fica presa ali dentro, formando um buraquinho bem liso e redondo. Além de gases, outra coisa que pode ficar presa lá dentro são partículas sólidas, o que a gente chama de inclusões. Inclusão é basicamente sujeira. Pode ser um grão de areia do molde que se soltou, uma casquinha de óxido da superfície do metal, qualquer partícula sólida que não deveria estar ali. E o grande problema é que cada inclusão dessas vira um ponto fraco, um lugar perfeito para uma trinca começar no futuro. E para fechar nossa lista de defeitos, vamos falar de tensão. Imagina o seguinte: a peça não esfria por igual. A parte de fora fica fria mais rápido que a de dentro. Isso cria uma verdadeira guerra de puxa-empurra ali dentro, e se essa tensão for muito grande, a peça racha. Aqui a gente tem dois problemas de fluxo que parecem a mesma coisa, mas não são.
A gota fria é um pingo de metal que espirra na parede do molde, endurece na hora e depois o resto do metal passa por cima e o engole. Esse pingo fica ali solto. Já o cold shut, ou interrupção de vazamento, é quando duas frentes de metal se encontram, mas já estão meio frias. Elas não se fundem direito, só encostam, criando uma linha de fraqueza, uma emenda mal feita. E falando em trincas, o momento em que ela acontece muda tudo. A trinca de contração, o famoso hot tear, acontece no último suspiro da solidificação. A peça está quase toda sólida, mas ainda tem um filminho líquido entre os grãos que a deixa super frágil. É aí que ela rasga. Já a trinca quente, ou hot crack, acontece um pouquinho depois, quando a peça já está 100% sólida, mas as tensões do resfriamento continuam agindo até que, crack, ela quebra. Ufa! E com isso a gente fecha essa nossa viagem pelo interior de uma peça fundida, entendendo desde a sua estrutura até os seus possíveis defeitos. E assim a gente encerra a nossa playlist sobre os fundamentos da fundição. Espero que essa análise tenha ajudado a entender melhor esse processo que é tão complexo e fascinante. Se o conteúdo foi útil, já sabe, né? Deixar uma curtida e se inscrever sempre fortalece o nosso trabalho. E fique de olho, porque logo mais a gente vai mergulhar em outros processos de fabricação essenciais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!